Seja muito bem-vindo ao Podcase, um programa que vai falar sobre cases de sucesso que vão te surpreender. Apresentado por mim, Letícia Tavaldi. E eu, Thiago Nunes, e hoje nós temos o privilégio de estar conosco no Podcase Lucas Correia, empreendedor, jogador de rugby, casado, e nós vamos querer saber tudo sobre empreendedorismo, sobre a coragem que tu teve de mercado e tudo que tu pode ensinar para todos aqueles que estão assistindo o Podcase nesta quinta-feira. Né, Letícia Tabaldi? Isso aí, seja bem-vindo, Lucas. E nos conte um pouco sobre a tua história de vida. Jogador aposentado. Aposentado? Claro, né? A barba branca que entrega já. Né? A minha família, meu pai é empreendedor, sempre foi empreendedor, né? Ele iniciou uma empresa sozinho e foi agregando a família, né? Uma característica que eu tenho, né? Eu cuido muito dos meus irmãos, né? Então, sim. Me preocupo bastante com eles e tal. E aprendi muito com meu pai. Meu pai não é um cara estudado, né? Ele estudou pouco, mas ele sempre procurou evoluir e tal. E ele iniciou a empresa dele de transporte de imóveis, né? Lá atrás, a empresa tem quase 50 anos aí, né? Sim. Bastante tempo. E eu, na minha faculdade, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu iniciei um trabalho com ele para fazer uma gestão com ele justamente porque eu estava vendo que o direito não ia trazer o que eu queria, porque eu queria ser policial e tal, não queria advogar, então fiz alguns concursos lá e deu certo, mas não deu, então comecei e me apaixonei pelo empreendedorismo, mesmo pela gestão de pessoas, pela gestão de negócio e tal. E aí, lá em determinado momento, surgiu a oportunidade de eu jogar rugby. Né? E um semi-profissional ou profissional, né? Claro, no Brasil é complicado. Aí, joguei no time de Bento Gonçalves, o Farrapos. E aí fui convocado para a seleção. Tive uma experiência bem curtinha na seleção, mas foi uma experiência divertida e diferente. E aí quando eu voltei do esporte, os meus irmãos suportaram na empresa lá o tempo que eu estava me dedicando para o esporte. E quando eu voltei, eu vi que tinha muita gente na empresa ali, meu pai, meu tio, meus dois irmãos e tal, e aí eu precisava sair das asas da família, né? E aí, estar fora da ótica da família é um pouco complicado, é difícil, mas foi gratificante. Eu iniciei um trabalho como lojista de imóveis planejados através do meu conhecimento de transporte. Lucas, eu vou te interromper um pouquinho, porque tem muita informação fantástica para o nosso podcast de hoje. E uma delas é: o que te motivou a fazer uma faculdade de advocacia? Essa é nova para nós, né, Letícia? É nova, é uma novidade. É uma novidade. Essa é nova. Conta para nós o que te motivou, porque hoje uma faculdade de advocacia, muitos entram por diversos motivos, né, do coração, às vezes o sonho do pai, às vezes da família, às vezes de um concurso público e às vezes também para advogado de uma forma profissional. Mas o que te motivou? Eu queria ser policial. Tu queria ser policial? Eu queria ser policial. Que coisa fantástica. Na verdade, deu uma mistura ali, porque eu entrei ainda adolescente, né? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Sim. Então tinha aquela questão de, não sei bem o que vou fazer, o direito eu gosto, não queria ser administrador, não queria fazer administração, porque a administração era um clichê, né? E quem não sabe o que fazer faz administração, a gente ouvia aquilo, né? Que não é verdade, mas essas crenças limitantes, né? E eu tinha 17 anos, então, não quero fazer administração. Eu gostava muito da área da educação física e mais uma crença limitante é o educador físico não ganha muito. Sim. Então eu optei por um outro viés e aí nesse viés eu queria ser policial, né? Não queria advogar. Então eu iniciei a faculdade com 17 anos e eu aproveitei mesmo a faculdade a partir do 5º, 6º semestre, porque eu era muito novo. Hoje eu vejo que se eu entrasse na faculdade 4 ou 5 anos depois, eu ia ter um aproveitamento ou até alguns gatilhos, talvez até para advogar. Sim, porque a faculdade de advocacia, né, Letícia, deve ter um networking gigantesco. Absurdo. Né, absurdo, para que todos que estão lá vão poder absorver diversos conhecimentos. E às vezes tu tem jovens, tu tem média idade, tu tem também colegas mais avançados que o sonho dele era, né, fazer uma faculdade de advocacia. Letícia, e não tinha condições, muitos que eu conheço não tinham condições na época, e depois que uniram, né, e organizaram a sua vida financeira, foram até a faculdade. Exatamente. Mas eu perdi uma parte, mas foi de grande valia a faculdade. Eu conheci muita gente legal, tive um aprendizado muito interessante, um desenvolvimento
pessoal e profissional, né? E também a vida me apresentou algumas coisas que eu não queria. Advogar foi naquele momento foi uma delas, né? Eu queria ser policial. Eu fiz 2 concursos, passei nos 2, fiquei de suplente em um, não entrei por 3, e no segundo eu ia entrar mesmo estando de suplente e foi cancelado. Foi o da Polícia Rodoviária Federal de 2010. Então nós esquecemos de uma qualidade fantástica do Lucas. Uma mente brilhante. Não tanto, não tanto. Passou em vários concursos, empreendedor, jogador de rugby, faculdade de advocacia. Fui professor de boxe. Professor de boxe. boxe. Eu não falei também para vocês no outro momento. Mas que fantástico, Lucas. Que história, assim, que nos deixa muito felizes, porque hoje parece, na sociedade que a gente está, quem faz muita coisa é extremamente criticado. Sim. E a gente pode ver o empresário, um homem talentoso, inteligente como a tua pessoa, não porque a gente é amigos, mas pela trajetória que é tua, que foi criada por ti, tu és um exemplo para muitos empreendedores e nós vamos explorar tudo que tu tem. O homem é uma inteligência nata. Hein, Letícia? A gente sabe aproveitar. Eu tive muita ajuda. Sim. Muita ajuda dos meus pais, dos meus irmãos e tal. Família, né? Eu tive muita ajuda e eu sempre fui muito grato, né? E depois, no início da trajetória ali como lojista, embora eu tenha tido sócio e oportunidade do sócio do meu sócio, eu comprei uma parte da sociedade, né? Essa pessoa oportunizou a minha entrada. Claro, né? claro. Facilitou, viabilizou, né? E eu sou muito grato a ele, o Paulo Magalhães, né? Um querido. E o Márcio, que era meu sócio no momento, embora eu tivesse o auxílio dele, o know-how dele, a empresa já funcionando, eu não estava mais sob a ótica do meu pai. Né? Então, foi bem desafiador, assim, mas eu gostei sempre do desafio, né? De empreender, da ideia de trabalhar bastante e tal. Tem um episódio legal que surpreende, não deveria, mas surpreende muita gente. Eu casamento da minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha. Sim. Casamento da minha irmã, eu fui dormir às 4 da manhã, acordei às 5 porque eu tinha marcado um evento dentro da loja no domingo. E aí às 5 da manhã eu tava na frente da loja carregando eu e meu pai, botei meu pai na barca, entregando um sofá lá, porque era um brinde, quem fechasse o negócio naquele dia, tinha um sofá e tal, né? Aí eu nem dormi, fui lá e o meu sócio era no início, né, do negócio. Meu sócio ficou bem feliz, assim, com a tua responsabilidade. Com a responsabilidade e tal. E eu brinco que eu sou preguiçoso. E por esse motivo eu gosto de descentralizar. Entendi, então, entendi. E aí eu procuro pessoas boas, procuro pessoas melhores que eu para tocar o negócio junto comigo. Então eu brinco que a preguiça ela está diretamente relacionada com a descentralização. Claro. E um ponto importante que você trouxe também, Lucas, é a questão de ter alguém para ajudar nós quando a gente começa, né? Sim. Porque a gente começa pequeno, óbvio, mas a gente tem sempre um suporte de alguém, né? Que a gente tem que ser grato por isso, porque essas pessoas que chegam na nossa vida para nos impulsionar, muitas vezes são as pessoas que vão despertar algo em nós que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, né? Tipo, questão de empreender, por exemplo. Exatamente. Isso é legal. Duas frases muito impactantes aqui nesse momento, Lucas, que tu traz para nós e todos que estão assistindo o podcast. Gratidão e família. É a base de qualquer sucesso, de qualquer empreendedor, gratidão e família. É verdade. A família é muito importante na nossa vida. Muitas vezes, como, né, uma pessoa abençoada como tu é, as pessoas, porque ele teve o familiar, o pai ajudou. Que bênção que o teu pai ajudou. Que bom que o teu pai estava junto e tu pôde ter o privilégio de estar com o teu pai desde a tenridade do empreendedorismo e depois tocando o teu próprio negócio. Isso é uma grande bênção. A família é a base de todo o sucesso de muitos empreendedores hoje, né, Letícia? É que a nossa vida começa nos nossos pais, na nossa família. E o meu valor de ter dado valor ao que eu tive. Isso é importante eu também. vi muito na faculdade, porque às vezes eu era 17 anos, recém 18 e tal, né? Eu fazia festa, e aí eu fazia uma festa, queria descansar no outro dia, não estava rendendo na aula, eu ia para casa, ou eu ia dormir, ou eu ajudava meu pai. Né? E eu via colegas meus matando a aula pra ir no bar beber. Eu não fazia isso. Eu digo, eu era preguiçoso, então eu gostava de dormir. E eu não sou um cara de estudar em casa. Eu gosto de prestar atenção e absorver assim.
olhando pra ti, o que vocês vão falar pra mim, hoje eu vou entender, eu vou absorver. Então eu fui sempre assim na faculdade. Então eu não matava aula pra beber, porque eu estaria colocando o dinheiro do meu pai no lixo. Né? Então eu ajudava ele, às vezes eu ia descansar. Porque tu via todo o empenho do teu pai. Com certeza. Não tem como ver todo o empenho de um pai, de uma família e querer jogar fora para pessoas, né, que nós entendemos que são sensatas e que estão valorizando o que a família tem de melhor, né? Construindo, né, Letícia, um legado. Teu pai deixou um legado para ti, né, Lucas? Ainda deixa, né? Graças a Deus tá vivo. Ainda deixa, então isso é fantástico. Lucas, nós temos aqui algumas informações interessantes, né? Tu adquiriu uma loja de móveis em 2016. Nos conta um pouco melhor. Em 2016. Foi... em 2015, eu tive a informação que eu não poderia continuar na seleção brasileira. Eu teria que me mudar para Santa Catarina. Se eu quisesse continuar, né, tentando estar lá jogando. Para Santa Catarina, uma bolsa. Já tocava a empresa do meu pai junto com ele, com meus irmãos lá, numa bolsa, né? Brasil, infelizmente, né? Esporte que não é futebol é bastante complicado. Então eu decidi tocar algo para mim, vendo que tava toda a minha família dependendo de um negócio só. E aí, uma série de situações me levaram a ser sócio de um cara que eu tinha uma relação muito boa lá quando eu transportava para ele. O meu sócio, o Márcio, eu transportava para ele antes de 2016, a gente entregava a mercadoria que ele vendia na casa do cliente dele. A empresa familiar, então, é uma empresa de transporte. Sim, hoje meu pai é meu parceiro, fornecedor de serviço, né? Ele entrega, tu compra uma cozinha comigo, quem vai entregar na tua casa é a empresa do meu pai. Muitas vezes, inclusive, vai meu pai ou meu irmão. Que coisa boa, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Né? Então, uma série de circunstâncias me fizeram me tornar sócio do Márcio. E dia 1º de julho de 2016 eu iniciei na loja da José Alencar, no Menino Deus. E o Márcio já tinha 2 lojas. Ele era sócio do Paulo na José Alencar e na Anitta Garibaldi. Né? E lá no primeiro, segundo mês eu já demonstrei vontade e interação com a loja da Anitta e falei pro Márcio, cara, ele disse, calma, não vou deixar. E aí quando uma série de situações aconteceram também para ele entender que eu seria o sócio dele na Anitta, ele abriu a porta para mim. E quais foram os maiores desafios que você encontrou aí na jornada lá em 2016, quando tu comprou a primeira loja? Eu entender que eu sou proprietário de loja e não gerente. Eu não sou gerente de loja de móveis planejados. Eu sou o proprietário. Eu sou empreendedor. Entendi. Eu tentei fazer a gerência e olha que curiosidade legal. No 3º mês, eu entrei na loja. Em junho, ela teve um faturamento. Eu entrei em julho, ela dobrou. Em agosto, dobrou de julho. E aí eu pensei, eu vou ficar rico. Sim. E aí eu percebi que as limitações de uma empresa em relação ao faturamento alto, elas bateriam na minha porta. Sim. E aí a gente teve que começar a moldar isso. E nesse momento que o meu sócio viu que estava dando certo ali, ele disse, cara, eu quero que tu seja meu gerente na loja da Anitta. Então, por 3 meses, eu fui sócio dele na José Alencar e gerente dele na Anitta. Quando eu percebi que eu não era gerente, que eu comecei a ter as dificuldades de gerência, eu cheguei para ele e disse assim, cara, eu não sou gerente, eu sou proprietário. Então, eu quero assim, vamos achar um gerente para ti e pra Anitta. E olha como são as coisas. No mesmo dia, a gente encontrou um projetista da loja da Anitta e ele chamou a gente para conversar e disse, eu queria ter a oportunidade de ser gerente. É porque lá na loja da Anitta você estava trabalhando como se você fosse sócio, então. Eu tinha mentalidade de sócio, mas eu fazia gerência. Sim, né? Eu fazia gerência sim. de carteira. Gerência de carteira é um negócio que eu não faço bem até hoje. Porque, gerenciar a carteira. Exatamente, gerenciar a carteira é um trabalho, é uma função do gerente. E eu não tenho essa habilidade. Eu sou um gestor de pessoas, eu gosto de questionar, eu gosto de receber cliente, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de fechar negócio. E aí eu percebi isso e falei para ele que eu não queria mais. E no mesmo dia surgiu a oportunidade de ter um gerente. E foi aí que ele disse que eu poderia ser sócio dele. Ótimo. Olha que fantástico. E nós já vamos tratar muito sobre isso nos episódios do podcast, sobre a identidade. O Lucas descobriu a sua identidade. Sim. Quem o Lucas era. Não importa o cargo que tu tinha. O importante, pelo que tu tá nos passando, e sendo extremamente transparente, tu entendeu quem o Lucas Correia
era e a melhor função que tu poderia exercer naquele momento. Sim. Muitas vezes a gente fica procrastinando e não dando um ponto final em funções que não somos nós. Tentando se encaixar num lugar que aptidão, tu sabe que não vai pra habilidade, talento, né, esforço. Sim. Né, esforço normalmente supera o talento, mas o esforço sem nada de talento também é um complicado. Então, tu tem que identificar qual é o teu talento, por menor que ele seja. Sim, e vai aperfeiçoando diariamente. Exatamente. Fantástico, a identidade muda a nossa vida, porque nós entendemos o valor que a gente tem, o valor que a gente quer transparecer ou passar para uma sociedade e para aqueles que estão à nossa volta. Fantástico, né, Letícia? Isso foi final de 2016 já. E, na verdade, início de 2017, janeiro ali, fevereiro, eu fiz uma reunião com o Paulo Magalhães de novo, dizendo que eu queria comprar a parte da segunda loja. E foi feito. Eu emendei uma parcela do pagamento da loja lá, porque eu tive que parcelar, né? Não tinha. A última parcela da José Alencar eu paguei em fevereiro e a primeira da Nida eu paguei em março. Que coisa fantástica. Tem que ter coragem, né, Lucas? Ser empreendedor no nosso país, isso não é uma crítica, mas um alerta, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Para ultrapassar tantas barreiras, para ultrapassar as dificuldades. Nós não queremos focar na dificuldade, porque a gente percebeu claramente, por essa excelente conversa contigo, as vitórias que tu teve com resiliência, com transparência. Essa transparência que tu teve com o teu sócio foi fundamental também, que tu te posicionou de uma forma educada, né? Cara, eu não sou gerente, eu sou o proprietário, eu quero fazer né, o meu campo ser muito verde do que o campo do vizinho se eu tiver numa função errônea, né, Letícia? A coragem não é virtude se não tiver obstáculo, né? Se não tiver problema, né? Então... Anota essa daí, Letícia. Fala de novo, repete para nós. Olha, a coragem não é virtude quando não temos, senão não tem, né? Quando tu não tem medo, não tem coragem, né? É verdade. Não, e tu fica estagnado num lugar exatamente. Acho que aquilo ali tá bom. Sabe que eu estava lendo uma literatura ontem muito significativa com o assunto que a gente está tendo. E o único medo que a gente deve ter, sabe qual é? O medo do medo. É o único medo que a gente tem que ter. É o medo do medo, porque o medo nos paralisa. E o Lucas claramente aqui nos expôs que o medo não o paralisou. Não. E além disso, Letícia, estamos aqui, eu dei mais uma olhada aqui, o homem não para. O homem não para. O que aconteceu contigo em 2021? Cara, 2021, bastante coisa, na verdade, né? Porque em 2021 eu tinha, no prazo de 2017 até 2019, eu fui de 2 para 4 lojas. Fantástico. Né? Mas a responsabilidade deve ser... Não, é complicado, porque em 2017 eu iniciei o trabalho na Anitta e a gente estava numa reunião dos lojistas da Italínia, de Porto Alegre, e eu vi um ônibus com alguns móveis soltos dentro. E eu olhei pro meu sócio, cara, meu pai tem um caminhão parado lá. E aí tive a ideia junto com ele ali e tal, e a gente montou a primeira loja móvel autônoma do Brasil. Que fantástico. A gente colocou dentro de um baú de 23 metros quadrados, banheiro funcional, cozinha funcional, atendimento e tal. Então, mostrava o que a marca podia. Sim. Né? E levava até o público. Exatamente. Facilitava. Levava em empreendimento, evento e tal, né? E aí, para esse projeto, a gente trouxe um sócio novo que me conhece desde pequeno, porque meu pai prestava um serviço para ele desde ele quando ele era pequeno, trabalhando com o pai dele. Olha que louco. Tudo se encaixa. O Diego é meu sócio também hoje, começou com a loja móvel, meu pai conhece ele através do pai dele, né? E a gente teve um contato ali, chamamos o Diego, porque o Diego era amigo do Márcio também. Porto Alegre é desse tamanho, né? Sim. E aí, em 2017, iniciou-se o projeto da loja móvel, ela ficou pronta véspera do Dia dos Namorados de 2018. E ela começou a trabalhar, ela trabalhou 6 meses bombando, e surgiu a oportunidade de a gente absorver a operação que estava falida da loja da Avenida Grécia. Então, em fevereiro de 2019, a gente absorveu a loja da Grécia, e no final do mesmo ano a gente absorveu a loja da Danilo Peçanha. Puxa vida, Lucas. Assim... Muitos desafios nesse caminho. Reza a lenda que eu tinha cabelo. Sim. E perdi depois disso. Sim. Mas foi bem estressante, assim, bem... o obstáculo foi grande porque
logo depois surgiu a pandemia. Eu tinha 3 meses de loja, né? Da loja do Danilo surgiu a pandemia. Então, 2020 foi um ano complicado por causa da pandemia, e 2021 a gente começou a crescer. E aí 2021 foi o ano de renascimento das empresas, né? Aquela situação de atender o cliente online e tal. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu treinava CrossFit na época e tinha uma afinidade com a galera do CrossFit, com um box, e um amigo nosso tava começando, o proprietário do box tava pensando em viajar para fora, para morar na Austrália e tal, e começou a levantar a hipótese de vender e tal, e um amigo meu disse, vamos comprar, e eu já, cara, falou em comprar na loja de box, eu já comecei a me movimentar. Sim. Empreendedor nato já pensa, o que eu vou empreender agora? E eu gosto de pessoas, né? Acredito em sociedade. Então, o box tinha 3 sócios, era o Raoni, a Ali e o Samon. E eu criei uma afinidade muito grande. O Raoni eu conheço desde o rugby, desde quando eu jogava rugby lá, né? Qual é o nome dos 3? É Raoni, a Ali, a Alessandra, e o Samon. Ótimo, até os nomes. Os nomes como diferentes. Empreendedor, tu gosta de nomes diferentes. diferentes. Nomes diferentes, são os queridos, né? O Samon é meu irmão, o Raoni também. O Raoni sim. tá morando longe, né? E aí eu convidei o Samon para ficar na sociedade e chamei mais 3 pessoas. A gente tinha uma sociedade de 5 pessoas. Mas depois de 2021, aquele renascimento pós-pandemia, que ainda estava em pandemia na realidade, né? Me consumiu tanto que eu não consegui dar a atenção que eu dei no início do box. Que precisa de energia. E aí a gente ficou 2 anos ali, meio que empatando, e eu optei a gente optou por vender. Porque a tua energia não estava lá completa. Exatamente. E aí a gente vendeu o box ali pra uma galera, e a galera tá lá hoje. Até hoje o box tá lá, lindo, maravilhoso, a galera treinando. Tá indo só pra treinar agora, então. Eu larguei o CrossFit pra voltar pra academia. Né? Eu optei por, né, o CrossFit tava mais... Eu tentei CrossFit uma época, mas eu achei tão difícil. É desafiador. É desafiador, né? E como eu sou competitivo, Lucas, eu adoro ser competitivo. Então tu via, vamos supor, um Lucas Correia já treinando há mais de 1 ano, e eu olhava ele e disse, não, em 2 semanas eu quero treinar igual a ele. E não conseguia, tu olhava o porque Lucas Correia gordito e cansadinho, treinar tu não ia desistir. Por isso que eu larguei. Sim. Então, mas é uma resiliência, né? O CrossFit é uma resiliência, como o empreendedorismo também é uma resiliência. Exatamente. Né? E assim, né? Aproveitando a tua analogia pertinente, muito dos desafios são dos limites próprios. Sim. Tu te dá limites, né? CrossFit no empreendedorismo. Tu enxerga uma barreira, às vezes, que não necessariamente está ali. Ou ela não é tão alta, né? Como tu vê. E aí, se tu der um pulinho ou um passinho para trás, às vezes tu consegue dar um salto. É que às vezes os nossos medos ou as nossas crenças, elas nos limitam a enxergar o outro, né? Enxergar além. Exatamente. Então, também é um processo que a gente precisa ir trabalhando dentro de nós, pra gente saber que é mais um desafio, mas que a gente pode mais ainda, né? É verdade. Napoleão Hill diz que o único limite que a gente nos coloca somos nós mesmos, que decidimos o nosso limite. Então, assim, a gente tem a capacidade, todos têm, a capacidade gigantesca de avançar em qualquer tipo de esporte, do empreendedorismo, relacionamento, mas nós temos a tendência, Lucas, de tu como empreendedor, tu sabe bem disso, a nos limitar. Mas tu ultrapassou os limites. Isso é muito bom. Isso nos deixa muito alegre, porque eu acredito muito no empreendedorismo, a Letícia também. O nosso podcast é voltado também para aqueles que são corajosos no empreendedorismo no nosso país, né, Letícia? Cara, que história fantástica. Que motivação para aqueles que estão nos assistindo nessa quinta-feira fantástica no podcast, ouvindo o Lucas Correia falando sobre empreendedorismo, sobre rugby e sobre CrossFit. O homem é um atleta, é um fenômeno. Luca, e nesses 8 anos empreendendo, né, 2016 a 2024, qual é, assim, o teu maior aprendizado nesse processo todo, nesses 8 anos de empreendedorismo que você tem aí? Reconhecimento de pessoas.
Legal. Tu aprender a reconhecer o trabalho, a identidade das pessoas. Tu aprender a reconhecer que as pessoas, elas muitas vezes não entregam tudo que elas têm possibilidade por outras, inclusive pelas crenças limitantes delas mesmas. Sim. Né? Ou por situações atípicas, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento complicado, que ela não tem a liberdade que a gente teria, que a gente é amigo, pra te dizer, cara, eu não estou conseguindo te entregar tal coisa porque eu estou com um problema. Meu carro tá dando problema toda hora, casamento, outros negócios e tal. Então, as pessoas nem sempre têm a liberdade. Tem intimidade para falar, exatamente. né? Então, tem que conseguir identificar, reconhecer que as pessoas não conseguem entregar o mesmo sempre e que as pessoas, elas não entregam o mesmo se elas estão no mesmo lugar. Entendi. Né? Tu acha que tem que ver essa mudança? Tu tem que te preocupar com o clima do local, tu tem que te preocupar com as pessoas, tu tem que tratar as pessoas de uma maneira diferente, não é rebanho, né? Aristóteles diz, trate os iguais com igualdade. Os iguais com igualdade. Exatamente, e os desiguais com desigualdade. É mais ou menos isso, né? Aquela historinha do muro, né? Se tu entregar uma caixinha da mesma altura para pessoas de altura diferente, talvez aqui receber uma caixinha do mesmo tamanho que a outra, ela é mais baixinha, ela não vai enxergar por cima do muro. Né? Então, às vezes, tu tem que ver ter uma pessoa que tem mais limites, né? Pra encarar, tu tem que entregar um pouco mais pra essa pessoa para ela te entregar de volta. Sim. Né? E tu reconhecer isso nas pessoas e enxergar que nem sempre o reconhecimento vem na maneira que tu espera, porque a pessoa pode te reconhecer te dando um tapinha nas costas, ela pode reconhecer que tu entregou algo para ela te agradecendo, te dando um abraço, ou ela pode reconhecer só entregando mais. Ótimo. Né? E quando tu enxerga que eu entreguei a mesma coisa para vocês dois e tu me deu um beijo, um abraço e ela me abandonou de longe, o valor é o mesmo. Sim. O que tu podia entregar naquele momento. E se tu reconheceu e tu agradeceu o que eu fiz para ti, é isso que vale. Mas é uma batalha constante, Exatamente. É uma batalha difícil. Tu, como um gestor de pessoas, que está bem claro isso para nós, é uma batalha diária. Tu conseguir e captar essa sensibilidade. Não é fácil para o empreendedor que conhecer a equipe, reconhecer a equipe também. E a frase própria diz, igualdade para os iguais. E desigualdade para os desiguais não quer dizer que tu sempre tem que fazer diferente. As coisas não são assim também. Tu tem que saber que em alguns momentos a regra ela tem que ser de uma só. E aí, às vezes, a regra ela sendo uma só, tu vai quebrar tu vai ter algumas exceções para fazer com que o grupo entregue, de certa maneira, algo para ti de volta, ou em equipe, ou individualmente e tal, né? A gestão de pessoas é um limite, é um desafio diário, né? Sim, é um quebra-cabeça, né? Cada pessoa tem o seu perfil. Exatamente. Seu momento. Às vezes tu pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, tu criou a sistemática mais inteligente do mundo, mas se tu não fizer manutenção disso, tu não estiver conversando com as pessoas, e vamos lá, eu sei disso, eu reconheço. Não quer dizer que eu faça isso. Sempre. Eu falho. Sim. Eu sou humano, falho. Às vezes eu falo pra mim, esses tempos eu discuti com a minha gerente e ela falou, tu acabou de fazer um negócio que não se faz e que tu disse que não pode fazer. Eu discuti com ela e me alterei. Era um momento complicado pra mim. Sim. E ela entendeu. Só que aí também tem a questão de eu me sentir na liberdade de fazer aquilo por um detalhe muito importante. Eu tenho uma liberdade com ela muito grande. Sim. E ela teve momentos que ela se alterou comigo e que eu entendi que era o momento dela. Há uma reciprocidade. Exatamente. Nesse relacionamento profissional. Talvez se eu não tenha a intimidade contigo, eu não vá quebrar, não vá transpor o teu limite nunca. Sim. Sim. Mas ainda assim eu posso transpor algum limite que tu não se sinta confortável. Sim. Porque eu não consegui naquele momento entender, né, a situação ou extrapolei e tal, né? E isso também é gestão de pessoas, né? Porque tu extrapola um limite, tu tem que reconhecer isso. Reconhecer que você era, às vezes, né? Porque a gente exatamente. É humano e não vai ser sempre que a gente vai acertar em todas as situações. Exatamente. Então a gente sabe como funciona, a gente tem a receita do bolo, mas às vezes o bolo vem... Às vezes não sai bem como é a receita do bolo. Então tu tem que trabalhar... Às vezes o fermento tá com o tempo esgotado. Exatamente. Mas tem algo muito importante que tu falou aqui, Lucas, que eu quero trazer à tona.
A humildade, cara. De Foi reconhecer. fantástico o que tu falou. A humildade. A gente está tão pressionado por uma sociedade, por redes sociais, e tá tudo bem. Faz parte da evolução humana. Mas todo mundo está tão pressionado em mostrar algo que se esquece de reconhecer as suas debilidades, as suas dificuldades. Como empreendedor, muitos empresários têm esse limite em ir lá pedir desculpa, reconhecer o erro e fazer a sua equipe ficar cada vez mais próxima dele. Excelente, Lucas. Tá de parabéns. Muito obrigado. Tá de parabéns, porque isso é uma atitude nobre dos grandes homens que entendem que precisam reconhecer as suas debilidades, as suas falhas, dar um passinho atrás, recuperar a equipe e fazer o que tu tem feito muito bem, que é administrar grandes empresas e tu não para por aí, né, Letícia? Ele não para de investir. Não, para. Ele não para de Até acreditar. porque eu sempre tenho ajuda, né? Os meus sócios, eles estão lá também, todo dia, né? Sim. Trabalhando, pensando no negócio e tal. Então, isso possibilita que eu dê os meus voos, né? Em outras áreas. Excelente, Né? Lucas. Lucas, tu é de Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre e cresci em Canoas. Cresceu em Eu Canoas. moro em Canoas hoje. Tu mora em Canoas. Moro em Esse Canoas translado pra ti é tranquilo? Com Muito tanta fácil. responsabilidade, né? Muito fácil, muito Muito fácil. fácil. Teve assim, eu casei e vim morar em Porto Alegre, trabalhava em Canoas na empresa do meu pai, e aí, por causa dos horários, eu vou morar em Canoas, né? Sim. E aí me mudei para Canoas e 6 meses depois eu comecei a trabalhar na loja. Então hoje eu moro em Canoas e trabalho em Porto Alegre. Mas eu moro na saída de Canoas, né? Então, Sim, da minha loja, das loja empresas. de carro é meia hora, 25 minutos, estava trancado. E às vezes eu venho de moto para Porto Alegre e demoro 10. Rapidinho pra ver. Se tu tivesse que dar um conselho nesse momento, para quem está iniciando o empreendedorismo, que conselho tu daria? Vamos supor, eu quero dar um exemplo meu. Faz 4 meses que eu comecei a empreender na minha própria empresa, mesmo tendo o privilégio de ser CLT numa empresa maravilhosa. Após o meu horário nessa empresa, eu tenho o privilégio de tocar a minha empresa, com passos pequenos. Que conselho tu me daria? Te prepara para, no meio da corrida, tu encontrar uns murinhos duros de bater. Boa, boa. E... Não Mas eu posso te ligar para perguntar, Lucas, esse murinho, como tu passou? Pode. Tem muita gente que a gente tem acesso a essas informações assim, né? Mas o fato de a gente ter a cabeça no lugar, sabendo que a gente vai dar de frente com um muro, com uma porta de vez em quando, que a gente até pode ser que caia para trás, o negócio é levantar e seguir, né? Tentando e trabalhando e se profissionalizando, buscando informação, aprendendo coisas novas com pessoas novas. Acreditando no projeto. Acreditando, né? Acreditando no projeto, no produto, em ti mesmo e tal. Acreditar em si é fundamental. É um dos principais requisitos. Eu gosto muito de uma frase impactante do Paulo Vieira, que ele diz assim: tem poder quem age, tem mais poder ainda quem age certo e tem superpoder quem não para de agir. E é isso que o Lucas faz. Tu não para de agir. Tu não fica estático, parado, esperando as coisas acontecerem. O Lucas é um obstinado pela vitória. Sucesso eu não vou falar porque, né, Letícia, cada um tem o seu sucesso. E a gente entende que cada um relaciona o que é sucesso para sua própria vida. Sim. Lucas, o que é sucesso para ti? Que pergunta, hein, Letícia? Essa veio a calhar. O que é sucesso para ti? É difícil eu te responder essa pergunta porque a gente tem vários sucessos, né? Pequenos sucessos, grandes sucessos, né? Na vida. Mas eu acho que o sucesso é tu encontrar algo que tu ama e mesmo quando tu não ama tanto algo que tu tá fazendo, tu encontrar maneiras de fazer como se tu amasse aquele trabalho, né? Eu passei por isso, né? Alguns momentos da minha vida, né? Vou olhar esse negócio que eu tenho que fazer aqui, essa empreitada, essa tarefa aqui, e vou fazer como se eu amasse de verdade, por necessidade, por ser trampolim para outro negócio que tu quer, por outro trabalho que tu quer fazer, por outra tarefa, né? Então, tu identificar algo que tu ama
e conseguir fazer, ou monetizar, ou rentabilizar, ou passar para alguém, né, um conhecimento sobre aquele negócio. E quando tu tá fazendo algo que tu não ama tanto, por qualquer circunstância né, que seja, tu fazia como se tomasse. Vou pegar o teu gancho aqui, porque esses dias eu estava me perguntando por que eu sou tão boa no que eu faço, mas eu não amo. Aí passou uns dias, eu pensei assim, eu amo o que eu faço. Só que eu preciso talvez ressignificar algumas coisas para não tornar tão pesado o processo. Porque às vezes a gente fica se questionando, tá, não amo o que eu faço. Tu ama o que tu faz. Só que às vezes também tá cansado, tá exausto. E é nesses momentos que tu vai começar a encher tua cabeça de minhoca e achar, ai, não amo o que eu faço, mas no fundo tu ama mesmo o que tu talvez tá fazendo. tu não esteja amando momentaneamente, que acontece, né? Mas, e claro, desculpa te interromper, e claro, o sucesso nisso obviamente tu tem uma série de variáveis que elas vão surgir na tua frente para tu entender que tu tá tendo sucesso naquilo que tu tá fazendo. Claro. Amando ou não. É reconhecimento, é alguém falar para ti, alguém te bater uma palma, alguém te agradecer, uma grana que entrou para ti porque é o resultado. Então... É o feedback do teu cliente. Exatamente, o feedback do teu cliente. Então, é sucesso. É difícil, né? Eu sou bem sucedido em tal... Tá, talvez eu seja bem sucedido nesse quesito aqui. Tu olhe, tu que eu digo a pessoa olha e diz, mas ele podia fazer mais. Sim. Então, Sim. É muito subjetivo. Sim, é né? tênue, é uma linha tênue. E é importante isso que o Lucas falou e a Letícia também, porque quando tu vai estudar um pouquinho o sistema neural, essas crenças que nós aprendemos lá no passado, que sucesso é só tu ter um bolo de notas, né, de dinheiro, isso não é mais o sucesso. Hoje, tu como esportista, pode perceber que na vida de muitas pessoas o sucesso é ter uma saúde qualificada, é ter um casamento feliz, é ter um emprego maravilhoso. E no estudo neural já se provou cientificamente que aquilo que nós acreditamos ser a verdade, ela se torna a verdade. Então, se tu decidir amar alguma coisa que naquele momento tu não tá amando, logo, logo tu vai amar. É como tu levantar de manhã reclamando. Quem levanta reclamando e não melhora o seu dia, no final do dia vai estar como? Reclamando. Reclamando. E o seu dia não vai ser positivo. Mas quem levanta num dia difícil, acreditando que o seu dia será fantástico, no final do dia vai ser o quê? Fantástico. Porque ele acreditou naquele sistema neural, naquela crença. Excelente, Lucas. Excelente, excelente. Muito obrigado. É um ensinamento, né? Não precisa ser cedo todos os dias, né? Porque eu gosto de dormir, né? Eu tenho 120 quilos, eu preciso descansar, senão eu não me movo. Mas é que a gente não vai acordar todos os dias motivado, super alto astral, né? Vai ter dias que a gente vai mas acordar se encontrar motivação legal, durante o dia ou no início do dia, para que o dia flua, não seja tão árduo quanto ele deveria. Tu sabe que essa questão da motivação, eu sempre parto do pressuposto e faço essa pergunta para mim diariamente, preparando o meu espírito, Lucas. Eu levantei, eu estou respirando, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um teto que me protege da chuva, do vento, do calor, eu tenho um automóvel que me leva até o meu trabalho, alguns têm a condução pública. A gente reclama muitas vezes. Tem o dom da eloquência. Né? Então, assim, nem todos têm. Mas o que mais me impressiona na sociedade no momento que a gente está vivendo é por que há tantas reclamações e no mesmo momento a gente é tão abençoado. Olha o que tu falou. Olha, eu amei, eu tive que amar. Sucesso para mim é amar aquilo que naquele momento eu não estava gostando. E a Letícia é a mesma coisa. Eu já passei por esses momentos. Hoje eu digo para vocês que eu não tenho isso, tudo que eu estou fazendo. Eu dou graças a Deus que eu estou amando. Eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo a espiritualidade que eu decidi. As empresas que, né, hoje, a empresa que me contratou, a empresa que eu abri. Então, assim, hoje eu amo, mas já tive momentos que eu tive que ir e ressignificar na minha mente que aquilo que eu não gostava, eu tinha que gostar. Não é que era uma obrigação,
né? Quem olha de fora, né, Lucas, vai dizer assim, mas tu foi obrigado? Não, não fui obrigado. Eu me obriguei. Eu me obriguei a fazer isso porque era o momento de fazer isso. É muito diferente. É muito diferente. Excelente. Lucas, eu tenho mais uma pergunta pra ti. Tu abriu outra empresa? Na verdade, eu não iniciei uma empresa, não formei uma empresa, né? Eu me tornei sócio aproveitando uma oportunidade que surgiu depois de acontecerem algumas coisas interessantes na minha vida com o investimento. Eu sou um investidor de consórcios há quase 6 anos, né? E nesses 6 anos eu fui contemplado 4 vezes. Meu primeiro investimento com consórcio me trouxe uma rentabilidade de quase 300%. É muita coisa, Lucas. É bastante, né? Então, com isso, eu comecei a falar para os meus amigos. Tá no churrasco lá falando sobre investimento, a gente fala sobre fundo imobiliário, sobre ação, sobre tesouro direto e tal. Aí eu falo, cara, o meu foco hoje é investir em consórcio. Tem uns, cara, tu é maluco? Eu disse, não, por quê? Não, porque como é que consórcio? Te dá dinheiro, tu já adquiriu? Eu disse, não, consórcio para investimento. Né? Inclusive, a minha primeira carta contemplada, eu tive tanto de rentabilidade. Não é possível. Eu disse, não, sim. E na segunda, que eu fui contemplado um mês depois, isso não é mentira, é verdade. Sim. Eu investi 2.400 e vendi a carta por 15.800. É muita rentabilidade. É muita rentabilidade. E aí eu falando isso, os caras compraram a ideia. Sabe, com quem tu faz? Eu faço com o Rafa da Smart Invest. É meu amigão, ele faz parte da minha confraria de empresário de Canoas. Posso passar teu contato para ele? Pode. E aí eu falava com o Rafa chegava lá e estava meio caminho andado já. Ele não precisava apresentar todo o produto. E aí muitas vezes ele diz, cara, eu chego lá e quando eu vou apresentar o produto, o cara diz assim, não, só me diz quanto é a parcela de tanto, que eu quero fazer um crédito de tanto. É a prova viva. E aí ele fechava o negócio, ele dizia, cara, vamos trabalhar comigo. Ser vendedor, oportunidade, um dia. E eu falava, um dia, se por acaso eu parar de trabalhar com as lojas, ou se eu tiver que fazer outra coisa na minha vida, eu quero trabalhar contigo. E aí, no final de 2023, por uma série de circunstâncias de ter 4 lojas, depois eu vendi uma, em maio de 2023 eu vendi uma para focar mais em 3, que eu não estava dando conta. Eu achei que eu ia dar uma desacelerada e eu acelerei, na verdade, e tive um piripaque. Em outubro de 2023, eu achei que eu estava infartando. Uma demanda que eu não estava conseguindo dar conta. E num lapso de desabafo, eu liguei para ele e disse, cara, eu quero trabalhar contigo, mas eu não quero ser teu vendedor, eu quero ser teu sócio. E aí a gente alinhou esse trabalho de outubro até dezembro e eu iniciei em janeiro como sócio da Smart Invest. O início de janeiro eu ainda estava estriquinado das lojas e eu queria dar um relax, Luca, cansado, eu queria dar uma relaxada e eu não iniciei o trabalho como deveria. Entendi. Eu iniciei o trabalho mesmo no final de janeiro, no meio para o final de janeiro. E eu tô tendo um resultado impressionante, porque não em números, mas em perspectiva, em reconhecimento. Qualidade de vida. Exatamente. O meu primeiro negócio eu fechei em janeiro mesmo. Um cara do meu motoclube, um parceiro do motoclube, ele disse, cara, tu falou, eu confio em ti, tu é um cara honesto, a gente se conhece, eu gosto muito de ti. Quando tu falou sobre esse teu investimento, que tu estava te tornando sócio, eu fui pesquisar e, cara, eu quero comprar de ti. Porque, na verdade, você vendeu a tua experiência para ele, né? Exatamente. Como comprador, como cliente, como vendedor. Inclusive, a minha inexperiência fez com que eu levasse o meu sócio. E o meu sócio teve a oportunidade de presenciar uma compra pela credibilidade. Né? Não pelo produto em si. Sim, claro, sim. Eu mostrei para ele os números e ele foi pesquisar, olhou podcasts e tal, e ele entendeu que o produto era um produto muito bom. Quando a gente chegou na reunião, ele disse, não, eu quero fazer 2 cartas assim, assim, assim. E ele entendeu. E a minha segunda reunião, mesma coisa. Credibilidade. E minha terceira reunião, de novo. Credibilidade. Então, é algo que eu construí. Sim, é algo que eu construí. Eu tenho algumas inexperiências em relação ao produto. Claro. E eu tenho algumas inexperiências em relação à empresa. Não a Smart Invest, mas a empresa. Mas eu sei que é uma empresa muito grande. É uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul, né? O Grupo Erval tem aí muitos anos. Muitos anos. E as outras empresas no ano
tem mais ou menos 1 bilhão de faturamento em consórcios, a Erval tem 17 bilhões. Deixa eu te fazer uma pergunta, Então Lucas. é muita diferença. Tu deve investir nisso, em tráfego pago, Sim. pela Smart Invest. Mas nós do Podcase queremos agradecer a Pulse, empresa que tem o seu objetivo impulsionar os negócios. Esse jovem empreendedor logo estará nos privilegiando no Podcase. Já o Lucas já tem esse produto, que é um produto muito fantástico, que é o tráfego pago. Fale mais da Smart Invest para nós, que eu estou gostando, Lucas. Eu acho que eu vou ligar para minha esposa e vou perguntar se ela deixa eu investir na Smart Invest. O que tu acha? Eu acho que ela deixa. Vai deixar? Eu acho que ela Coisa deixa boa. e me coloca na conversa que a gente convence. Mas tu é muito Ali. sedutor. Ela vai comprar 3 consórcios. Daí eu eu compro gostei. só um. Eu gostei, mas essa ideia, no Ai, momento ai. que a proposta que o Rafa me apresentou lá no início, em relação a planejamento financeiro, condução de uma negociação para consórcio e tal, eu me identifiquei, tanto que hoje ele fala, eu ainda sou um dos maiores clientes dele. Porque uma grande fatia dos meus investimentos vai para o consórcio. Vai pro consórcio. Inclusive, esses dias eu mandei um vídeo para ele do Kevin Hart, o ator americano aquele, né, comediante que tá sempre com The Rock lá. Sim. Ele fala, pega o que tu ganha, divide metade e investe em imóveis. Ou produtos relacionados, né? E aí, claro, a possibilidade dele, ele vive com 1/4 do que ele ganha, porque, né, ele tá em outro nível. Sim. Mas é mais ou menos isso aí, essa Claro. linha de raciocínio, né? Essa é a Então, mentalidade. eu tenho uma boa fatia hoje, eu pago as minhas parcelas lá de consórcio, acreditando no que eu venho construindo com o consórcio. Então, o Rafa disse, tu é ainda um dos meus maiores clientes, né? E hoje, como sócio dele, eu tenho a possibilidade de falar para minha rede de relacionamento a experiência que eu tive e oportunizar o meu amigo, ou o meu vizinho, ou um amigo de um amigo, Claro. fazer um investimento de uma maneira leve. O que é a maneira leve? Eu não quero ser aquele vendedor chato. Sim. Ou seja, eu conversei contigo, tu me deu a oportunidade de conversar contigo sobre o produto, porque é uma experiência que eu já tenho, mas Sim, que é sim, algo que eu sim. estou fazendo profissionalmente recentemente. Eu vou te mostrar o produto, vou te falar os meus ganhos, vou te falar os ganhos que tu pode ter. Gostou? Gostei. Vamos fechar negócio? Não é o momento. Ok. Quero Quando abrir. for o momento Fala, dele. Letícia. Na fala, verdade, depois tu eu tenho a criou pergunta. uma possibilidade de um novo negócio com a tua visão empreendedora de todos esses anos, E né? com a E experiência. como experiência de E ganho. com a experiência ganho, de ganho. Como Isso aí, cliente, como na cliente, verdade, isso. como consumidor. Como cliente. Né? Para aqueles que assistem o nosso podcast nessa quinta-feira, vale mais a pena ter um investimento na Smart Invest ou pagar aluguel? Depende muito do perfil do cenário. investidor, do cenário, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que optaram por não adquirir uma casa própria e morar de aluguel, porque aquele valor que ele tinha lá, ele paga o aluguel, Entendi. com a rentabilidade. Entendi. E mesmo assim investe em consórcio. E divide o investimento que ele poderia fazer em consórcio em outros investimentos. É muito do perfil. E o mais importante, quando a gente vai apresentar o nosso produto, é abrir a possibilidade de o prospect de cliente, ele mostrar qual é o perfil dele. Entendi. É o briefing, né? Claro, claro. É o briefing, a sondagem, né, que a gente fala em português. Tu entender o que ele precisa, tu entender o que ele gostaria. E aí, o meu perfil diz o seguinte, eu fechei negócio com um amigo e ele falou, eu perguntei pra ele, quanto tu gostaria de investir a partir do momento que tu entendeu como é que funciona o produto? Ele disse, eu gostaria de investir 3 mil reais. E aí eu disse pra ele, eu não vou deixar tu investir 3 mil reais. Porque eu quero a tua tranquilidade. Se tu investir em 3 mil reais, pelo que eu entendi da situação toda, vai ter um momento que se tu não tiver o resultado que tu espera, vai ser um problema pra ti. Então vamos investir menos. Esses outros, vamos investir 1.000 momentaneamente, vamos fazer girar esses 1.000, os outros 2 tu investe em outras coisas que tu vem fazendo. E aí, quando tu tiver um resultado legal, a gente potencializa isso aqui. Que foi o que eu fiz comigo mesmo. Entendi, Lucas. É conhecer o cliente e aplicar as Eu estratégias não, para aquele momento exatamente, eu do não sou um cliente. vendedor que eu vou enfiar a goela abaixo um produto porque eu preciso ganhar uma comissão. E mais uma experiência, eu estava conversando no aniversário da minha sobrinha com meu primo, e o meu primo perguntando por que eu estava nesse negócio novo, e eu falei todas as situações que a gente falou agora, que me motivou a iniciar com o Smart Invest. E aí ele disse, cara, como é que funciona o produto? Eu disse, uma carta de tanto paga tanto. Ele disse, tu vê engraçado.
para um crédito de 26 mil reais num consórcio de automóvel, a mesma parcela eu pagaria num crédito de 100 mil. Que coisa, rapaz. Tá errado? Não tá errado, mas a proposta é diferente. O Sim. que tá errado foi a condução da gerente dele, Sim. que falou para ele que essa carta que ele fez seria para investimento. Não é, porque naquele momento, para ele, uma carta de automóvel não era investimento. O que ela queria era ganhar a comissão inteira. Entendi. Entendeu? Então, a minha maneira de conduzir os meus negócios vai ser entendendo 100% a necessidade do meu cliente e fazendo com que ele faça um investimento da maneira mais confortável e correta possível. E isso eu me identifiquei muito com o Rafa. Ele sempre se preocupou com isso e teve momentos que eu queria fazer mais cartas e ele não deixou. Que coisa fantástica. Né? Então, tu não é um vendedor, tu é um facilitador do sonho da pessoa que necessita e quer fazer esse investimento. Muito bonito. Um facilitador. É isso. Tu facilita a conquista do sonho dele. É isso. Excelente. Lucas, olha só, a gente não pode ficar sem falar isso, né, Letícia? É um pensador grande, né? Com certeza. E entrando nesse gancho aí, né, Thiago, vamos falar do evento que vai ter aqui nos dias 10 e 11 de maio, que é o Pense Grande, que é um evento de empreendedorismo, vai trazer cases de sucesso, histórias de pessoas que construíram, né, sua jornada aí. Vai estar lá com nós, né, compartilhando pouquinho das suas experiências no empreendedorismo. E o Lucas vai estar conosco no evento Pense Grande, e assistindo e com outras ideias, porque o Lucas tem sempre boas ideias. Né? E uma visão empreendedora. Ideias. E nesses teus negócios aí, provavelmente tu deve usar computadores. Sim. E sempre. O Lucas usando computadores, eu lembrei agora maravilhosamente do nosso patrocinador, a RS Solution, empresa especializada em TI e foco de suporte técnico há mais de 10 anos no mercado, e eles estão acreditando nesse podcast, acreditando nos cases de sucesso que nós estamos trazendo. O Lucas aqui, já vou te indicar RS Tech Solution. Então é um patrocinador do Podcase. Nesta noite eu quero fazer esse agradecimento também ao Bruno, que confiou muito que nós queremos dar vozes a profissionais, a empreendedores, a homens grandes de altura, de pensamento. Isso é fantástico, Lucas. Nós ficamos muito felizes, cara, com essa dica que tu tá nos dando, para que as pessoas elas saiam desse mecanismo. Não que a gente é contra o banco, né? Mas parece que o banco escravizou as pessoas por muito tempo, né? Sim. Então hoje você tem diversas soluções para que as pessoas elas evoluam financeiramente. Sim, na verdade, historicamente falando, o consórcio é uma ferramenta que foi criada justamente por causa do juro alto do banco, né? Uhum. Ela foi criada primeiro para eletrodomésticos. Com certeza tu conhece alguém que comprou um videocassete com consórcio. É verdade, né? é verdade. E depois ele migrou para automóveis e depois foi para imóveis, né? Então, o grande segredo hoje de uma empresa de investimento através de consórcios é uma assessoria para oferecer para o cliente possibilidades de quando ele compra, né? Claro, vai instruir a compra, ele está interessado, já entendeu o produto. Beleza, comprou. Quando ele for contemplado, ele tem que sentar comigo, com o Rafa, com o Maurício, que é o terceiro sócio da Smart Invest, para entender o que aqueles números ali eles oferecem para ele. Se ele foi contemplado num momento bom para vender a carta e ter uma rentabilidade alta, ele vai vender. Se chegou num momento que ele foi contemplado que não é tão interessante para ele vender a carta contemplada e não ter mais parcelas, ele vai adquirir. E é através da aquisição que ele tem as 8 maneiras de rentabilidade que a gente falou das 9. Comprar um terreno para construir, comprar um terreno para construir para morar, para construir para alugar, para construir para vender, Airbnb, lotes. Então tem uma série de possibilidades e isso vai ter assessoria do escritório sempre. Né? Esse é o produto que a gente vende. E depois que esse cliente ficar abundante financeiramente, com muito dinheiro, ele vai precisar de um contador. Por favor, fale do nosso próximo patrocinador. Temos um patrocinador aqui que é a Onexa Contabilidade, que é um escritório especializado em prestadores de serviço e atende pessoa física também no imposto de renda, porque ele vai precisar declarar, né?
Então já vai aí unir o útil ao agradável. Lucas, nós temos que agradecer ao Nex Contabilidade, que provavelmente vai ajudar os teus clientes quando eles ficarem abundantes financeiramente. Antes também. Antes não também. É só quando entrar muito dinheiro. Coisa boa, né? que Para coisa entrar o dinheiro da maravilhosa. maneira certa e sair o dinheiro da maneira certa, um contador ou uma contadora, né? Pode dar Então, o suporte, né? hoje tu pode te definir como o empreendedor de sucesso. Eu me considero. Muito embora a gente sofra algumas coisas, né? E tenha alguns pensamentos de... não desistir, mas, cara, vou dar uma desacelerada ou vou... Porque muitas vezes, uma palavra que tu falou lá no início do podcast, que é a adaptabilidade, muitas pessoas confundem isso com volatilidade, né? A volatilidade, ela pode ter ela pode ter uma conotação negativa. Claro. Né? Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Sim, eu então, gosto dos mesmo positivos. na volatilidade, eu vejo benefícios. Volatilidade a gente pode interpretar como tu age por impulsão ou por emoção e tal. Eu acho que essa gama de sentimentos e características, se elas forem positivas, elas te entregam mais do que se tu for retraído ou pensar muito. Meu sócio fala uma expressão que eu gosto, que é, às vezes a pessoa sofre de parálise por análise. Tu analisa tanto... Por análise. Exatamente. Tu analisa tanto que tu perde Não a faz oportunidade. nada. E aí meu pai fala, né? Cavalo encilhado passa uma vez só. Ótimo. E eu não costumo perder a oportunidade. É antigo, é um Exatamente. provérbio antigo, mas um provérbio que funciona muito. Eu, várias vezes, todos os nossos podcasts, tendo o privilégio, eu gosto de citar alguns livros, e tem Atividade Mental Positiva, de Napoleão Hill. Ele fala muito isso, o cérebro é um músculo. Então, quanto mais tu alimentar ele positivamente, mais positivamente ele vai te responder. Quanto mais negativamente tu alimentar ele vai te responder negativamente. Exatamente. né? Excelente. Isso atinge as pessoas e quando tu... E aí, uma característica que eu gosto de falar sobre mim, que é identificar as pessoas boas, né? E eu gosto de sociedade. E aí, olha que coisa interessante. Depois que eu iniciei o consórcio, com a confraria, eu conheci pessoas interessantes, eu fiz uma sociedade através do consórcio. Ou seja, hoje eu tenho um consórcio em sociedade com 5 pessoas da confraria, né? São 5 amigos, irmãos, a gente tem uma afinidade. Um deles é o Rafa, meu sócio da Smart Invest. E eu tenho também 3 cartas em sociedade com meus irmãos. Porque no momento que eu entendi que eu poderia fazer uma carta para mim e uma para cada um deles, eu também pensei, por que a gente não faz 3 para nós 3 e a gente divide as rentabilidades? E 2 dessas 4 vezes a gente foi contemplado na sociedade dos 3 irmãos, né? Aqueles que estão assistindo o podcast nesse momento, se você não pensou ainda em investimento, se você não pensou em empreendedorismo, o podcast vai deixar aqui os contatos do Lucas. Porque esse homem é um canhão. É um canhão, né, Letícia? Com certeza, É um é canhão, uma um visão privilégio. empreendedora Obrigado, gigantesca. Lucas, tu é um desbravador, mas também eu quero saber da Smart Invest. Quem está por trás da Smart Invest? É que é muito complicado, né? A gente desbravar sem saber se a gente tem um respaldo, né? Porque a Smart Invest é uma empresa, o meu sócio está há 15 anos no mercado, a marca Smart Invest está há quase 7 anos. Mas a HS Consórcio, que é do Grupo Erval, tá desde 1959 no mercado. É muito tempo. Então é uma empresa tradicional gaúcha, né? Então tem muitas pessoas, como eu falei antes, de 17 bilhões para 1 bilhão para outras administradoras, né? Então é muita diferença. Eu desbravar sem respaldo é loucura, né? Irresponsabilidade, imaturidade, né? E a gente não pode correr esses riscos, né? Então eu entrei na sociedade por confiar no Rafa, por confiar na Smart Invest e por saber que ele confiava numa empresa que dava respaldo. E pegando o gancho da questão das parcelas, como que funciona nesses casos quando a pessoa quer começar a investir em consórcio? A HS Consórcio tem um produto que eles iniciaram que é a meia parcela. Então a meia parcela, até tu ser contemplado, ela viabiliza um investimento inteligente, né?
O consórcio é uma ferramenta de acesso barato ao dinheiro. Essa é a realidade, né? Justamente por causa da meia parcela. Se tu pagou meia parcela daquele crédito que a gente pensou juntos para tu investir, e naquele momento que tu for contemplado, a gente mostrar os números, essas meia parcela fazem com que se torne mais viável ainda a venda da carta contemplada para tu rentabilizar mais. Aqui aí tu vai estudar qual é o momento do cliente, então, se ele vai pegar o dinheiro e investir, ou se ele vai pegar o dinheiro e vai vender a carta, por exemplo. Exatamente. Exatamente, Perfeito. né? E tem muitas pessoas. E o mercado, ele consome muito, né? Claro. Tem investidores que juntam cartas para fazer grandes compras, né? Grandes aquisições. Um investidor que compra lá um terreno de 1 milhão com 10 cartas de 100 mil para vender 10 lotes por 200 mil. Ou seja, ele dobrou o investimento dele através de consórcio. Ótimo. Ou ele comprou 2 terrenos e construiu casas geminadas. Ele vai fazer uma construção como se fosse o tamanho de uma casa só que são 3 casas, 4 casas, kitnets para alugar, Airbnb, né? Então, tem muitas possibilidades viáveis e de alta rentabilidade. Né? E se eu quiser vender essa carta, o cliente quiser vender essa carta, vocês dão garantia de compra? Como que funciona? Eu garanto a compra por um percentual do crédito, que isso é analisado com o cliente, é documentado com o cliente, e no momento que ele é contemplado, a gente levanta essa possibilidade e ele tem a oportunidade de rentabilizar isso Pix no outro dia, ou, através de algumas circunstâncias, ele tem um período para a gente tentar vender por um valor maior. E aí que entra a conversa constante com o cliente. A gente tem uma manutenção mensal, contato com o cliente, ele foi contemplado, a gente senta com o nosso contemplado, mostra, olha, esses são os números. E agora a gente tem essas possibilidades aqui. Qual que te interessa mais? Não é só uma venda de carta, vocês fazem uma assessoria. Uma assessoria de investimento inteligente. Uma assessoria de investimento inteligente. Fantástico, Lucas. Que coisa fantástica. É uma excelente dica para o brasileiro que não tem a educação, né, de infância com a questão de investimento, né? Essa educação financeira, né, Letícia? Sim. Então, cara, que baita dica. Muito obrigado. Nós tivemos uma aula aqui fantástica de empreendedorismo, de investimento, de história de vida. E eu digo assim, muitos filhos têm a possibilidade de aprender com seus pais empreendedores e não conseguem. Tu conseguiu, Lucas. Consegui. Tu estás de parabéns. Tu conseguiu e triplicou, né, o sucesso neste momento, focando na parte financeira, né? Sim. Tu conseguiu e conquistou aí um mercado fantástico, né? Depois, quando o nosso podcast for ao ar, certamente as tuas redes sociais estarão lá, as empresas que tu tem administrado estarão lá, porque para nós foi um privilégio. Letícia, o que tu achou do podcast de hoje com o Lucas Correia? Sensacional, uma visão empreendedora gigantesca. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar no nosso podcast. E a gente te agradece, Lucas, pelo teu tempo de estar aqui disponível. Muito obrigado. E compartilhar um pouco da tua história de sucesso com nós e com todas as pessoas que vão assistir o nosso programa. Mas antes de encerrar, Lucas Correia, eu queria que tu deixasse um incentivo para aqueles que estão assistindo o nosso podcast, como investidor, como empreendedor e como atleta. O que tu deixa para os nossos telespectadores do podcast? Acreditar em pessoas e acreditar em si mesmo. Sempre. Ótimo, Sempre. Lucas. Ótimo. Estamos encerrando o nosso podcast, que tem o objetivo de trazer voz a cases de sucesso, histórias de superação, empreendedorismo. E eu, Thiago Nunes, estou muito feliz em estar com esse empresário, empreendedor, um corajoso no mercado de tubarões e tão difícil. Tu tem uma palavra que tu leva para a tua vida em todos os momentos que tu queira deixar, Lucas? Eu tenho várias, né? É difícil escolher uma hoje, mas... carinho. Carinho. Ótimo. O teu investidor tem que ser tratado com carinho, a tua família tem que ser tratada com carinho, teu amigo tratado com carinho, teu sócio tem que ser tratado com carinho, os teus investimentos têm que ser tratados com carinho, teu imóvel, teu carro, tua moto. É o carinho, independente de qual seja o carinho.
É um carinho de coração, é um carinho estético, é um carinho com a palavra, né? Eu gosto de tratar meu cliente com carinho, eu gosto de tratar os meus amigos com carinho. Eu sou uma pessoa carinhosa, né? Então, carinho é uma palavra legal. Muito obrigado. Excelente. Letícia, o que tu quer deixar para aqueles que estão nos assistindo nessa quinta-feira? Acreditar em si e que o medo ele não pode nos paralisar, mas sim nos impulsionar e ir atrás dos nossos sonhos. Entendi. E você, Thiago? O que você deixa aí para os nossos ouvintes? A frase da minha vida é: nada acontece até que você entenda que é grande. Nós precisamos entender a nossa identidade, precisamos entender a nossa grandeza. Estamos encerrando mais um podcast, este podcast que fala de sucesso e superação, com Lucas Correia, Letícia Tabaldi. Um abraço a todos aqueles que confiam que nós vamos dar voz às pessoas que merecem voz. Um abraço, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado.